bem-vindos a esta primeira sessão de estudo da Epístola ao Filho do Lobo. Uma das principais características da fé Bahá'í é a extensão e a dimensão das suas Sagradas Escrituras. Nós temos nas Sagradas Escrituras Bahá'ís textos do Bab, textos de Baha'u'lláh e textos de Abdu'l-Bahá. E o que eu me proponho aqui é fazer um estudo em 6 sessões sobre aquela que foi a última grande epístola revelada por Baha'u'lláh. É um estudo que segue um modelo apresentado por Melanie Smith, uma Bahá'í dos Estados Unidos. A Epístola ao Filho do Lobo é, como eu disse, a última grande epístola revelada por Baha'u'lláh. Ela foi revelada em 1891, em Baji, e é dirigida a um sheik muçulmano xiita da cidade de Isfahan, na Pérsia, o chamado Sheik Muhammad Taqi Najafi. Nesta epístola, Baha'u'lláh recorda vários episódios da sua vida e vai revelar novamente epístolas e textos que tinha revelado ao longo da sua vida. É também uma epístola em que Baha'u'lláh proclama de forma clara e inequívoca a sua identidade enquanto manifestante de Deus e a sua missão. E é um texto que está, no original, escrito maioritariamente em persa. Quando revelou esta epístola, Baha'u'lláh teria 73 ou 74 anos. E é como a última aula de um grande professor. Se já tiveram a oportunidade de ver ou assistir na universidade à última aula de professores conceituados, essa aula, sabemos, é uma aula em que o professor recorda as suas realizações académicas, os seus grandes momentos da sua vida profissional e onde estão presentes aqueles que foram os seus alunos, aqueles alunos que mais o respeitaram e mais o admiram. E, portanto, de alguma forma, esta epístola é como a última aula de um grande professor. Esta epístola foi traduzida em 1940 por Shoghi Effendi, foi a última grande tradução de Shoghi Effendi. Foi traduzida para inglês, publicada em 1941, e com base nessa tradução em inglês foram feitas traduções para francês, para espanhol, para português, para alemão, para italiano, para turco, urdu, enfim, para outras línguas. O destinatário desta epístola era, como eu disse, o Sheik Muhammad Taqi Najafi. E o pai dele, que vemos aqui nesta foto, tinha sido um clérigo muçulmano que se tinha oposto e perseguido de forma violenta os Babis e os Bahá'ís. Houve muitos Bahá'ís que foram perseguidos e martirizados pela sua ordem. E essa crueldade levou a que Baha'u'lláh o designasse como o Lobo. E quando ele morreu, em 1883, o seu filho herdou o cargo e continuou essa política de perseguições aos Bahá'ís. O Lobo está indissociavelmente ligado ao martírio de 2 conhecidos Bahá'ís. Eram 2 irmãos, seguidores de Baha'u'lláh, que viviam na cidade de Isfahan e eram comerciantes conhecidos e bem-sucedidos. O irmão mais velho, o Mirza Muhammad Hussein, recebeu o título de Amado dos Mártires e o mais novo recebeu o título de Rei dos Mártires. Houve, neste processo, que eu falarei numa sessão mais adiante, outros responsáveis no martírio destes 2 homens. Um deles, um tal Mir Muhammad Hussein, que lhes devia dinheiro, e portanto que engendrou este martírio, e também um filho do Shah, o sultão Masud Mirza. É de ressaltar que neste episódio, nesta conspiração para matar estes 2 irmãos, o filho do Sheik, o filho do Lobo, ofereceu-se para executar estes 2 homens, caso o carrasco se recusasse a executá-los. E então o filho do Lobo. O filho do Lobo é esse que vemos aí na foto. Ele, desde muito jovem, colaborava com o pai nas perseguições aos Bahá'ís. E quando o pai morreu, como eu disse, ele sucedeu-lhe e tornou-se o principal mustahid de Isfahan. Um mustahid é um especialista em lei islâmica. Ele, ao longo da sua vida, torna-se o principal instigador de motins
e de perseguições contra Bahá'ís em Isfahan e em cidades vizinhas de Isfahan. Ele foi o principal mentor dos massacres de Yazd, que ocorreram em 1903 e que foram os mais sangrentos desde aqueles que tinham ocorrido em Teherão, em 1852. E os primeiros 3 parágrafos da epístola contêm uma oração que é revelada para o Sheikh, que é bem descritiva daquilo que foi a sua vida. É interessante notar que a epístola não tem qualquer tom de vingança ou de ressentimento. Pelo contrário, é uma exortação compassiva, quase amorosa, em que Baha'u'lláh tenta elucidar o Sheikh, em que lhe tenta mostrar que uma nova verdade, uma nova realidade divina está presente. Ele pode reconhecê-la. Ao longo do texto, Baha'u'lláh nunca usa palavras agressivas. Ele vai apresentar os seus ensinamentos de forma perfeitamente desapaixonada. Ele vai descrever as circunstâncias em que recebeu a revelação de Deus. Ele vai apresentar provas da sua condição de manifestante de Deus. Ele vai desafiar não só o Sheikh, o filho do lobo, mas como também outros inimigos da fé, a apresentar provas de que ele não é um manifestante de Deus. Mas ao longo do texto ele mostra sempre amor, quer por amigos, quer por inimigos. E nós podemos perceber que o caráter do filho do lobo é de alguma forma aquilo mais baixo em que um ser humano pode cair. Esta foto que está aqui, ela está no livro Baha'u'lláh King of Glory e também na Mediateca Bahá'í francesa. Depois de ter sido revelada, a epístola foi transcrita e enviada para a Pérsia através de Mirza Abu Fadl, que vemos aqui nesta foto. O Fadl tinha instruções para que fosse feita uma cópia e só depois ela fosse entregue ao filho do lobo. E os Bahá'ís de Isfahan consultaram entre si e decidiram entregar a epístola ao Sheikh durante as orações de sexta-feira. E então houve um crente que se vestiu de carteiro e quando o Sheikh estava nas suas orações, prostrado, ele entrou na mesquita e colocou a encomenda frente ao Sheikh. O Sheikh ficou surpreendido, abriu a encomenda, olhou-a superficialmente, ficou perturbado, pegou no livro e saiu da mesquita. E nunca respondeu a Baha'u'lláh. Esta imagem que nós vemos aqui é uma página original da Epístola ao Filho do Lobo. É interessante notar que houve, décadas mais tarde, um sobrinho neto do Sheikh que afirmou ter o original desta epístola consigo. E o que é que nós encontramos nesta epístola? Segundo Shoghi Effendi, no livro A Presença de Deus, a Epístola ao Filho do Lobo tem 3 aspectos centrais. Tem um conjunto de advertências e conselhos ao Sheikh Muhammad Taqi, tem citações dos textos mais conhecidos de Baha'u'lláh e tem uma demonstração da validade da causa de Baha'u'lláh. É também um livro que contém muitas citações das escrituras do judaísmo, do cristianismo e do islão. Shoghi Effendi terá dito que a epístola só por si era uma pequena biblioteca. E é curioso notar também que o texto frequentemente assume um tom de narrativa, de reflexão pessoal. Outra forma de olhar para o conteúdo do tema é esta, que nos é apresentada por Melanie Smith. Ela diz-nos que os principais temas da epístola são a afirmação de que Deus é a fonte da revelação de Baha'u'lláh, a proclamação de que a causa de Deus é a prova da sua causa, isto é, as palavras de Baha'u'lláh demonstram a validade da sua causa, demonstram que ele de facto é um manifestante de Deus. É uma epístola em que Baha'u'lláh se identifica como mediador entre Deus e a humanidade e se refere a si próprio como a mais enaltecida pena, o mediador supremo, o lugar da alvorada dos nomes e a aurora dos atributos de Deus. É uma epístola em que Baha'u'lláh reafirma que o seu principal ensinamento é a unidade da humanidade, em que nos diz que os seres humanos foram criados para conhecer Deus e glorificá-lo, para reconhecer o seu manifestante, para ser firmes e para ajudar a sua causa.
E é também uma epístola em que Bahá'u'lláh nos lembra que a nossa resposta e a nossa atitude em relação a esta nova relação de Deus tem necessariamente consequências. Uma outra análise do conteúdo desta epístola, feita pelo Sr. Rupert Dunbar, diz-nos que é possível identificar 4 categorias de temas que se distribuem aproximadamente segundo esta proporção que está aqui nesta figura. Portanto, nós teremos na Epístola ao Filho do Lobo, 45% do seu conteúdo são citações de textos revelados anteriormente, 10% são doutrinas, 25% são advertências e 20% são narrativas. Um aspecto curioso da epístola é o facto de ter muitas citações de epístolas e livros revelados anteriormente por Bahá'u'lláh. É, de alguma forma, como se a epístola fosse uma pequena antologia das suas escrituras. Uma antologia feita pelo próprio Bahá'u'lláh. O que é curioso destas citações é que o texto dessas citações foi revelado novamente por Bahá'u'lláh. Ele não, quando estava a revelar a epístola, ele não estava a ditar para o seu secretário e depois dizia para inserir um determinado texto revelado anteriormente. Não, ele revelava novamente o texto, revelado décadas antes. E se compararmos os dois textos, nós raramente encontramos discrepâncias ou diferenças entre as duas revelações do mesmo texto. Este processo de revelar novamente o texto é descrito pelo Sr. Adib Taher-Zadeh como uma re-revelação dos textos sagrados bahá'ís. Também nesta epístola, nós vemos que Bahá'u'lláh cita as escrituras do Bab sem que nunca as tivesse lido. Bom, e então vamos ver o resumo dos parágrafos 1 a 54. A epístola começa com uma série de orações reveladas para o Sheikh, orações em que Bahá'u'lláh expõe os pecados desse clérigo e descreve as consequências espirituais das suas ações. Mas Bahá'u'lláh diz-lhe que, apesar da gravidade desses pecados, o perdão de Deus está sempre disponível. Mas para isso é necessário um ato de vontade, é necessário que o Sheikh reconheça os seus erros e peça voluntariamente perdão a Deus. E depois de pedir perdão a Deus, ele terá necessariamente de abraçar a causa de Bahá'u'lláh, terá de aceitá-la, terá de levantar-se para promover e divulgar a causa de Bahá'u'lláh por todo o mundo. É curioso que muito do que nós sabemos sobre o Sheikh vem exatamente do conteúdo desta epístola. E nós podemos identificar este estado de degradação moral e espiritual em que este Sheikh se encontrava com a degradação moral em que qualquer ser humano pode cair. Ao longo destes primeiros parágrafos, Bahá'u'lláh pede a Deus que ajude o Sheikh a ser justo e equitativo nas suas decisões. E aconselha-o também a extinguir a inimizade e o ódio que existem no mundo através do poder da sabedoria e da força das suas palavras. Lembra-lhe que sem a equidade e sem a justiça não pode haver ordem e tranquilidade no mundo. E para ajudar o Sheikh, ele vai-lhe recordar certos ensinamentos sobre justiça e equidade e sobre o propósito dos manifestantes de Deus e da religião. Bahá'u'lláh diz que se o Sheikh ouvisse a sua voz, isto é, se ele compreendesse verdadeiramente o que Bahá'u'lláh está a dizer, ele, Sheikh, certamente abandonaria todos os seus pertences e segui-lo-ia. Depois Bahá'u'lláh vai descrever as circunstâncias que rodearam o nascimento da sua revelação, quando ele estava na masmorra do Siachal, em Teherão, e descreve como, através do poder da sua palavra e da graça de Deus, aquilo que era a desobediência e a loucura entre os seus seguidores foram transformados em piedade e em compreensão, e como as armas foram convertidas em instrumentos de paz. Esta referência à transformação dos seus seguidores é uma alusão à comunidade Babi após o atentado contra o Shah.
houve um atentado contra o Shah, o Bab tinha sido anteriormente fuzilado e, portanto, os babis não sabiam bem o que fazer e haviam alguns que queriam cometer atos violentos e Bahá'u'lláh conseguiu fazê-los mudar de ideias e conseguiu fazê-los ver qual era o verdadeiro propósito e as intenções do Bab. Portanto, ele tem um papel de transformador na comunidade Babi. E ainda ao longo destes parágrafos, Bahá'u'lláh dirige-se aos Baha'is, aos seus seguidores. Ele encoraja-os a esforçarem-se, diz ele, para que porventura as tribulações sofridas por este injustiçado e por vós no caminho de Deus possam provar não ter sido em vão. E diz que, como os pastores da humanidade, os Baha'is têm o dever de libertar os seus rebanhos dos lobos das más paixões e dos desejos e adorná-los com o ornamento do temor a Deus. Nestes últimos parágrafos, Bahá'u'lláh também nos lembra sobre o valor do caráter virtuoso e de uma conduta reta e ensina-nos que o exercício da justiça e da misericórdia se expressam na forma como nós lidamos com o próximo. É particularmente curioso nestes dois últimos parágrafos, no 53 e no 54, a utilização de terminologia cristã. Nós sabemos que os cristãos usam a expressão pastor para referir aqueles que guiam a comunidade. Ora, Bahá'u'lláh aqui encoraja os Baha'is a serem pastores, não apenas da sua comunidade, mas de toda a humanidade. Não apenas pastores daqueles que o aceitam, mas pastores de todas as pessoas, independentemente da sua religião. E depois reforça o ensinamento cristão de amor ao próximo, quando lembra que é a prática da justiça e da misericórdia que se expressa na forma como nós lidamos com o próximo. O conteúdo destes primeiros parágrafos, na perspectiva do Sr. Operador Bar, será a seguinte. Portanto, nós teremos no primeiro e segundo parágrafo um conjunto de doutrinas, depois seguem-se com advertências, com uma oração para o sheik recitar quando estiver arrependido, mais exortações e orações para o sheik, depois com citações de uma epístola revelada anteriormente, seguem-se um conjunto de advertências sobre os teólogos muçulmanos e uma série de conselhos ao sheik. E depois temos nos parágrafos 32 a 36 um conjunto de narrativas sobre acontecimentos da vida de Bahá'u'lláh e do 37 ao 54 temos certos das escrituras do próprio Bahá'u'lláh. Eu destaco nestes primeiros parágrafos duas citações. A primeira é aquela em que Bahá'u'lláh descreve as circunstâncias em que recebeu a revelação de Deus, como ele assume a consciência de ser um manifestante de Deus. É um texto que já tinha sido revelado na Epístola ao Shah da Pérsia e é revelado por duas vezes, novamente, aqui na Epístola ao Filho do Lobo, portanto, nos parágrafos 12 e nos parágrafos 65. Ele diz o seguinte: ó rei, eu era apenas um homem como os outros, adormecido no meu leito, quando eis que as brisas do Todo-Glorioso sopraram sobre mim e me transmitiram o conhecimento de tudo o que tem existido. Isto não provém de mim, mas daquele que é o Omnipotente e Omnisciente. E ele ordenou que eu levantasse a minha voz entre a terra e o céu, e por isso sucedeu-me o que fez correr as lágrimas de todo o homem de compreensão. A erudição comum entre os homens não a estudei. Nas suas escolas não entrei. Pergunta na cidade onde vivi, para que possas ter a certeza de que eu não sou daqueles que falam falsamente. Esta é apenas uma folha movida pelos ventos da vontade do teu Senhor, o Omnipotente, o Todo-Louvado. Uma característica das escrituras Baha'is é a riqueza das suas metáforas e das suas analogias. Nós temos, por exemplo, a humanidade comparada às asas de um pássaro, como se diz que uma das asas é o homem, a outra é a mulher. A humanidade
comparada na sua diversidade como as ondas do mar ou as folhas de uma árvore. E aqui nós temos uma série de analogias que nos ajudam a compreender a natureza dos manifestantes de Deus. Isto sempre foi uma das grandes curiosidades humanas. Afinal, quem são os manifestantes de Deus? São homens que se tornaram semideuses, são homens que receberam iluminação divina, são deuses que se fizeram homem, são misturas de homem e Deus, enfim. As religiões do passado desenvolveram várias ideias e várias teologias para tentar compreender a natureza dos manifestantes de Deus. Bahá'u'lláh aqui usa duas analogias interessantes. Ele diz que era um homem que estava adormecido e depois fica acordado. Portanto, ele faz a comparação entre o estado adormecido e estando acordado. A diferença que há entre um homem comum, uma pessoa comum e um manifestante de Deus é como se é equivalente àquela de um homem que está adormecido e um homem que está acordado. E depois diz que ele é apenas uma folha movida pelos ventos da vontade de Deus. Portanto, nada do que ele faz e diz é da sua própria vontade, mas sim da vontade de Deus. E Abdu'l-Bahá, filho de Bahá'u'lláh, refere esta descrição de Bahá'u'lláh e dá uma explicação. Ele diz o seguinte no livro Respostas a Algumas Perguntas. Esta é a condição da revelação divina. Não é uma realidade sensorial, mas intelectual. Está santificada e transcende passado, presente e futuro. É uma comparação e uma analogia, uma metáfora e não uma verdade literal. Não é a condição vulgarmente entendida pela mente humana quando se diz que alguém estava a dormir e depois acorda, mas significa a passagem de uma condição para outra. Por exemplo, adormecido é um estado de repouso e acordado é um estado de movimento. Adormecido é um estado de silêncio e acordado é um estado de expressão. Adormecido é um estado de ocultação e acordado é o de manifestação. Esta é, pois, uma interpretação oficial, uma interpretação autorizada sobre estas palavras de Bahá'u'lláh. Eu lembro que as explicações, as interpretações de Abdu'l-Bahá são a primeira linha de explicações e interpretações que nós temos dos textos bahá'ís. Portanto, esta é a interpretação oficial daquelas palavras. E depois há um episódio de narrativa pessoal que para mim é particularmente tocante. Descreve os momentos vividos após o atentado contra o Shah da Pérsia, em que os babis, os seguidores do Bab, começaram a ser perseguidos. Uns eram mortos, outros eram presos, e Bahá'u'lláh foi detido e foi levado a tribunal. E ele recorda esses momentos e refere uma humilhação profunda. Ele diz o seguinte no parágrafo 32. Nós não estivemos de modo algum ligados àquele ato maligno e a nossa inocência foi inequivocamente estabelecida pelos tribunais. Ainda assim, eles prenderam-nos. E de Niavaran, que era então a residência de Sua Majestade, conduziram-nos a pé e acorrentados, com a cabeça descoberta e os pés descalços, à masmorra de Tiarão. Um homem brutal, acompanhando-nos a cavalo, arrancou o nosso chapéu quando éramos apressados por uma tropa de carrascos e oficiais. Fomos mantidos durante 4 meses num lugar imundo, para lá de qualquer comparação. Este episódio que Bahá'u'lláh recorda ocorreu cerca de 4 décadas antes de ele o descrever aqui nesta epístola. E percebemos que ele recorda aqui uma humilhação a que foi sujeito. Aquele homem brutal que o acompanhava a cavalo arranca-lhe o chapéu. Ora, naquela sociedade, o chapéu era um símbolo da dignidade de um homem. E ao ser-lhe arrancado o chapéu,
Bahá'u'lláh sentiu-se despojado dessa dignidade. E ao fim de quase 40 anos, Bahá'u'lláh recorda esse episódio. Deve ter sido, de facto, muito marcante para ele. Bem, para estudo e reflexão, eu vou propor-vos um conjunto de questões sobre o texto destes parágrafos, dos parágrafos 1 a 54. É um conjunto de questões que eu sugiro que façam a vossa investigação e o vosso estudo pessoal. E, portanto, está aqui a lista de questões. Eu vou colocar também no texto que acompanha este vídeo. E as questões são estas. Com que objetivo é que o Sheikh e, por extensão, todas as pessoas foram chamadas à existência? E com que finalidade é que foram criados os sentidos? As respostas estão aí nos parágrafos indicados. Quais foram os resultados da decisão do Sheikh em afastar-se de Deus? A resposta está no parágrafo 6. Quais os efeitos que os guardiões gêmeos de justiça e liberdade têm no mundo? O que quer dizer Bahá'u'lláh com a expressão nuvens densas da opressão? No parágrafo 20. Que conselho dá Bahá'u'lláh para apresentar a verdade? Quem é que Bahá'u'lláh descreve como teólogos? Como é que ele descreve essas pessoas? Como é que deve ser avaliado o valor das artes e das ciências? Qual o valor do conhecimento? Quais as duas maneiras pelas quais Bahá'u'lláh vai ser vitorioso? O que é que deve tomar o lugar das espadas neste dia? Quais são as ações que conduzem à vitória da causa de Deus? A quem foi atribuída a responsabilidade de apoiar a religião? Parágrafo 51. Qual a principal causa de proteção da humanidade? Qual o principal instrumento para o estabelecimento da ordem no mundo? E como é que se pratica a justiça e a misericórdia? Este é, portanto, um conjunto de questões para estudo e investigação da vossa parte. E agora deixo-vos um outro texto para reflexão. No parágrafo 13, Bahá'u'lláh diz-nos o seguinte: agora é o momento em que deves limpar-te com as águas do desprendimento que brotam da pena suprema e ponderar, apenas por amor a Deus, nessas coisas que, uma vez e outra, foram enviadas ou se manifestaram e, em seguida, esforçaste tanto quanto for possível para extinguir com o poder da sabedoria e da força da palavra o fogo da inimizade e ódio que arde nos corações dos povos do mundo. Para a reflexão sobre estas palavras de Bahá'u'lláh, eu sugiro que identifiquem nesta frase os mandamentos que aqui se encontram e reflitam sobre o impacto que estes mandamentos têm na vida pessoal de cada um de nós. E assim chegamos ao fim desta primeira sessão de estudo sobre a Epístola ao Filho do Lobo. Espero que tenham gostado e vemo-nos na segunda sessão. Obrigado pela vossa atenção.